Olá pessoal, tudo bem? Voltando então aí, né, às correções e explicações sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Então a gente vai voltar de onde nós paramos, né? Então a número 7 lá perguntava pra gente como se deu o início da Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela teve início com a invasão da Alemanha nazista na Polônia, tá? Esse foi o start aí, né, o início da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que todos esses países tinham aliados, né? A Polônia era ali aliada à Inglaterra, aliada à França. Então, com a invasão da Alemanha de Hitler na Polônia, nós temos início aí ao maior confronto, né, que já houve na história do mundo, que é a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vou passar a pergunta aqui para vocês, tá? A resposta, tá? Então, ó, depois, em 1938, foi a vez da tomada da Áustria, região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Em 1939, o resto da Tchecoslováquia é dominada pela Alemanha, o que facilitaria a invasão e a ocupação da Polônia, o que daria início ao maior confronto militar da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Então, se você colocou só lá invasão da Alemanha, a invasão da Polônia por parte da Alemanha, já está correto. Só queria mostrar um pouquinho para vocês, né? Como, né, o pessoal costuma dizer aí, a geografia é a arte da guerra, né? Então a gente tem aqui nesse gráfico aí, nesse mapa aqui, perdão, uma prova disso, né? Então olha só, a Alemanha já tinha dominado aí a Áustria, né? É, em março de 38, né? Aí aqui em outubro de 38 tinha dominado aí parte da Tchecoslováquia, né? Março de 1939 aí país dos Sudetos, né? Aí em 1939, né, houve a invasão na Polônia. Pode ver que, né, o plano do Hitler foi bem arquitetado, né? Ele tomou aí todas as fronteiras aí para cercar a Polônia mesmo, para entrar e não ter erro, né? Não ter dúvida, para ele tomar de uma vez. E foi isso que fez. Então a invasão da Polônia por parte da Alemanha foi a responsável aí por ativar as alianças militares aí com a Inglaterra e com a França da Polônia, né? Para que se começasse aí o maior embate, né? A maior guerra que já houve aí na história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, continuando, vamos lá para número 8. Qual medida estadunidense tomada contra o Japão estarreceria o mundo, né? Ou deixaria o mundo estarrecido, né? Estupefato, surpreso, de uma maneira negativa, tá? Então vamos lá. Que beleza. Opa, perdão. Rapidinho. Aí. Então, pessoal, o que deixou aí o mundo estarrecido, indignado, né, que hoje ainda faz com que muitas pessoas sejam antipáticas, né, aos Estados Unidos, né, foi a forma com que eles encerraram aí, né, forçaram a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, que foi com a explosão de bombas atômicas, né, duas bombas atômicas ou duas bombas nucleares, né? Uma na cidade de Hiroshima, no Japão, e outra na cidade de Nagasaki, matando milhares de pessoas praticamente instantaneamente, né? O poder de destruição de uma bomba atômica, né? Ele é incrível, né? Ele é assim imensurável para o que a gente tem como realidade, né? Então, duas cidades foram arrasadas em questão de segundos, né? Por causa da bomba atômica, tá? Então, ó, são os ataques, né, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né? Ataques nucleares por parte dos Estados Unidos, né? Estarrecendo todo mundo, né? Essa foi uma decisão que os Estados Unidos tomou, né? E que até hoje os Estados Unidos colhe muita antipatia, né?
de várias pessoas, né, uma antipatia mundial, né, para ver o peso da repercussão da decisão que eles tomaram, né, matando aí milhares de pessoas covardemente, né? Já a guerra já é algo covarde, já é algo totalmente ruim. E você ainda utilizar uma arma dessa aí que não separa civis de militares, né, que mata milhares de pessoas. Imagina lá você, né, sua família, tudo não tem nada a ver com a guerra, não são soldados, são civis, né, sendo dizimados aí por causa de um ataque nuclear. É muito triste, né, pessoal? A guerra é muito triste. Infelizmente a guerra faz parte aí da não evolução do ser humano, né? O ser humano teima ainda em certos valores aí que levam, por exemplo, aí nesse caso aí a uma guerra, né? Algo que é muito triste, né? Isso para tudo para forçar a rendição do Japão, tá? Então vamos lá para a última não é a nona, né? O que motivou Itália e Japão a unirem-se à Alemanha? Vamos lá, eu acho que aqui nesse slide não vai ter. Mas a gente pode explicar mais ou menos aqui, tá? Nesse slide. Então vamos colocar aqui do slide atual. Então vamos lá? A número 9, o que motivou Itália e Japão a unirem-se à Alemanha. Pessoal, a gente está falando aí da Segunda Guerra, quando o mundo aí estava vivendo o auge aí do que nós chamamos aí de capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial, ele buscava colônias, né? Os países colonizadores, né? Por exemplo, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, né? Eles buscavam colônias que pudessem fornecer para eles principalmente recursos naturais para que eles pudessem transformar esses produtos, esses recursos naturais em produtos industrializados, né? Lembrando que aqui, ó, aqui nós estamos vendo aqui é só o norte da África, né? Mas a maioria do continente africano ele foi dividido aí entre as duas maiores potências da ocasião, que eram a França e a Inglaterra, né? Então a maioria dos países africanos e dos países asiáticos também, né? Eles eram colonizados ou pela França ou pela Inglaterra, né? E a Itália e o Japão, que eram países também industrializados, a Alemanha também, né, principalmente na ocasião, eles quase não tinham, né, não tinham colônias, né, não tinham tanta fonte de recursos naturais quanto a França e a Inglaterra, o que fazia com o que acontecesse, né? Que eles tinham menos disponibilidade de recursos naturais, então eles tinham que comprar muito desses recursos naturais aí da França e da Inglaterra, né? Que tinham o maior número de colônias então na África e na Ásia, né? Lembrando que nessa ocasião aí já tinha sido feito aí o processo, já tinha sido realizado o processo de descolonização das Américas, né? E aí o que aconteceu? Né? A Itália, junto com a Alemanha e junto com o Japão, eles, né, precisavam ter recursos naturais mais baratos, de preferência, né, no caso de uma colonização, de graça, né, obter esses recursos naturais de graça para que eles pudessem fabricar aí, né? Porque o que acontecia? Como eles tinham que comprar esses recursos naturais tanto da França quanto da Inglaterra, que eram as duas potências que tinham mais recursos naturais à disposição na ocasião, o produto industrializado deles acabava saindo mais caro, né? Porque eles tinham que embutir, né, o preço desses recursos naturais que eles compravam de Inglaterra e França, tanto a Alemanha quanto a Itália quanto o Japão tinham que embutir esse valor no seu produto final industrializado, o que tornava o produto desses três países mais caros e que fazia com que eles perdessem a concorrência com a Inglaterra e com a França, né? E aí o que eles precisavam? Precisavam de território que disponibilizasse esses recursos naturais para eles, né? Então esse desejo, essa motivação, né, por obter colônias por parte desses três países, né, fizeram com que eles se juntassem aí, né, e
começassem aí a atacar a África, né, tentar tomar as colônias inglesas e francesas na África, assim como na Ásia também, né? Então, quando a gente fala sobre a Segunda Guerra, sempre vem a Europa, né, como epicentro dos combates, né? Mas na verdade, os combates também se deram tanto na África quanto na Ásia, tá? Por causa dessa disputa aí por recursos naturais. Quando se esgotou os recursos bélicos, né, desses países colonialistas, né, tanto aqui na África, né, quanto na Ásia, né, aí sim, né, o epicentro virou lá o território europeu, né, que nós temos aí a destruição de várias cidades francesas, né, e assim como outras aí, né, a Itália, a Alemanha, a Rússia, né, também foram bastante afetadas aí pela Segunda Guerra Mundial. Beleza, então, pessoal? Então, vocês poderiam colocar lá o que motivou, né, a Itália e o Japão a unirem-se à Alemanha era o desejo pela expansão, territorial em busca de recursos naturais, tá? Lembrando, né, para poder baratear aí o custo final da sua produção, para poder concorrer no mercado aí em pé de igualdade, tanto com a França quanto a Inglaterra. Lembrando a vocês, como eu sempre digo para vocês, toda guerra ela é motivada por ganância, toda guerra é motivada por dinheiro. Logo, né, toda guerra é motivada pelo sistema monetário e pelo capitalismo, tá? E a número 10, gente, quando se deu o final da Segunda Guerra e qual o seu resultado, tá? Quando se deu o final da Segunda Guerra e qual o seu resultado, né? Aí tá aqui, ó, o fim da guerra, né? Aqui nós temos uma manchete aqui do Diário de São Paulo, né? Lá de 1942, né? Terminou a guerra na Europa, né? Então lá, ó, após quase 6 anos de batalhas, né? E um saldo de mais de 50 milhões de mortes, gente. 50 milhões de mortes é muita coisa, é muita gente que infelizmente perdeu a vida aí por causa da ganância, né, dos governantes aí de determinados países, né? E pelo menos 28 milhões de mutilados, né? Pessoas que perderam órgãos do corpo, pessoas que ficaram cegas, né? Pessoas que tiveram sua vida transformada aí para o resto da vida por causa dessa guerra também, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados em 1945, né? Então, a guerra, né, vai de 1939 a 1945, né, com a vitória, né? Vitória a gente coloca entre aspas, né, que numa guerra todo mundo, né, tem mortes para todos os lados, né, tanto pro lado dos aliados aí quanto pro lado dos países do eixo, né? Então, assim, eu particularmente, professor, não considero que numa guerra tenha, né, vencedores, e sim nós temos perdas de todos os lados, né? Então termina aí com a vitória dos aliados em 1945, tá? Com um saldo negativo aí de 50 milhões de mortes e pelo menos 28 milhões de mutilados, tá? Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos aí. Cuidem-se e até a próxima, tá, pessoal? Um abração aí do professor, tá? Até mais.